Cheguei, boa noite, galera. Segundona braba, o ataque tá no ar com os destaques do fim de semana no esporte. A Caldense venceu a primeira no Mineiro, fez 2-1 de virada no Boa. O Galo venceu e assumiu a liderança, já que Cruzeiro e América empataram. No Carioca, o Vascão levantou a Taça Guanabara. E no Paulista, o Timão venceu o São Paulo. Roda! Fala, Felipão, boa noite, tranquilo? Boa noite, Marco, boa noite, pessoal de casa, tudo tranquilo, graças a Deus. Matou saudade do papai com a mamãe no fim de semana? Matei sim, fui pra BH, vi papai e mamãe, estão bem, graças a Deus, um beijo pra eles. Tomou bastante chuva lá? Muita, choveu bastante em BH, aqui também tá caindo uma aguinha, né? Beleza, precisando de chuva, né? Mas vamos lá, gente, vamos rolar a bola aqui no programa de esporte da Rede Mais. Tá chegando a hora, hein? Amanhã nós vamos conhecer o ganhador dessa camisa feminina da Espanha. Pode pôr na tela, por favor. Participe, ainda dá tempo. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 35984467125. Escreva, eu assisto ao Ataque, 35984467125. Mais um presentão do Ataque para você. Amanhã, então, nós vamos conhecer o ganhador dessa promoção, mais uma aqui do Ataque. Campeonato Mineiro, no Clássico do Sul de Minas, deu Caldense. A veterana saiu atrás do Boa no placar, mas reagiu e venceu por 2-1. E tem um detalhe, viu? Os 3 gols do jogo foram de pênalti. Roda! Vitória, a primeira na competição. Era tudo que a torcida da Caldense queria. Hoje é o jogo mais importante da Caldense, porque o Boa tá bom também, né? Eu acho que hoje nós vamos conseguir ter a primeira vitória. Minha torcida, porque o time joga bem e a torcida não sai decepcionada, como não sai em todos os jogos. Para incentivar o time, teve quem levou a família toda para a arquibancada. A pequenininha sempre vem comigo, ela é pequena, ela gosta de vir, às vezes que ela vem a gente ganha, né, filha? Mas o começo do jogo foi bem diferente do que a torcida esperava. Logo no primeiro lance, Alexandre Lazzarini derrubou o adversário na área e o árbitro marcou pênalti. Gindre marcou para os visitantes. Incomodada, a Caldense partiu para cima. Aos 6 minutos, a torcida pediu pênalti depois deste lance, mas o árbitro mandou seguir. Pouco depois, Judson tentou, mas a bola passou longe do gol de Renan Rocha. Aos 33 minutos, o camisa 11 do Boa tentou de fora da área, mas Omar estava atento. E aos 41 minutos, o Poços Caldense Júlio foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti para o time da casa. Felipe Baiano cobrou com perfeição e empatou a partida. A Caldense voltou mais determinada para a segunda etapa. Aos 11 minutos, Lohan foi derrubado na área. Felipe Baiano foi para a cobrança e marcou o segundo dele no jogo. Caldense 2, Boa Esporte 1. A veterana ainda quase fez o terceiro. O Boa Esporte também teve 2 chances nessa cobrança de falta e ainda tentou mais uma vez nessa cobrança de escanteio, mas a bola bateu na trave. Fim de jogo. Caldense 2, Boa Esporte 1. A vitória foi muito comemorada pela Caldense, que ainda não tinha vencido na competição. O resultado colocou a veterana na zona de classificação para a próxima fase. Deus nos abençoe e graças a Deus aí nós teve essa vitória aí que dá uma força pra gente no decorrer do campeonato. A equipe teve muita vontade, muita disposição para conseguir essa vitória. É uma vitória muito importante porque é a primeira, e eu espero que seja a primeira de muitas. A gente veio aqui com o intuito de sair com a vitória, claro, para a gente dar um passo maior na competição. Mas futebol é isso. Agora é focar no próximo jogo contra o América, trabalhar essa semana firme
para que a vitória venha lá, para a gente dar um passo maior na competição e com certeza chegar lá entre os 4 para disputar uma vaga nas quartas, na semifinal e na final. Pois é, no Clássico do Sul de Minas, a veterana que estava numa situação delicada venceu a primeira. Tirou o pé do lodo, Felipe? Tomara, né, Marco? O Mauro Fernandes começou bem aí o trabalho, né, com uma vitória. Apesar de que o Boa, na minha opinião, no primeiro tempo até dominou as ações ali do jogo, mas não conseguiu, né, perdeu lá para a Caldense. A Caldense consegue a primeira vitória, importante nesse ponto do campeonato, né, uma reação que ainda dá tempo de reagir e conseguir uma classificação, então foi importante, uma vitória muito importante. E aquele pai lá, por favor, leva a menininha no estádio sempre agora, né? Porque no Campeonato Mineiro, lá no começo da reportagem, o pai disse, sempre que ela vem, a Caldense ganha. Torcida da Caldense, fazer uma campanha, então, pra garotinha... Sempre acompanhar o time no estádio, não né? Não pode faltar não, né? Pode não. Gente, a Caldense conquistou a primeira vitória na competição, mas tem um time que ainda não venceu. A situação está preocupante. O Tupi, gente, ainda não venceu nenhum jogo no Campeonato Mineiro. No fim de semana, o time de Juiz de Fora perdeu para o Galo, lá em BH, roda. Logo na primeira chegada do Atlético, o goleiro Vilar já teve que contar com a sorte. E na segunda, também. Aos poucos, o Galo da capital ia chegando. De fora da área, Zé Wellison encheu o pé. E o Galo Carijó devolveu na mesma moeda com o zagueirão Aislan. No início do segundo tempo, Vilar mostrou que a sorte anda ao lado da competência e fez essa defesaça. Mas quando o Alejandro chutou, ele até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Atlético 1-0. Daí em diante, as chances de ampliar o placar foram se multiplicando com o próprio Alejandro, com Carlos César e com Vinícius, que bateu em cima do zagueiro. Até que aos 36 minutos, Guga achou Vinícius livre de novo e dessa vez ele não perdoou. Atlético 2, Tupi 0. No segundo tempo, aumentou a rotação, foi bem melhor. Na verdade, nós tivemos quase todas as conclusões do jogo e quase nenhuma contra. Então, os números, assim, o jogo foi bem controlado, né? Situação complicadíssima, faltam apenas 4 rodadas para essa primeira fase. O Tupi, esse resultado, normal, né? Perdeu lá para o time B do Galo, mas é o Galo. Sim. Tá na conta aí quando os treinadores colocam no papel. Mas não tá tendo mais tempo, Felipe. Tem que dar um jeito de ganhar. Tá na conta quando o treinador lá no início põe no papel, mas devido a tudo que já passou no campeonato, é um resultado ruim, né? Claro, é normal, mas é um resultado muito ruim. Então, o Tupi, que é uma equipe tão tradicional e que sempre faz boas campanhas, nas últimas edições, né, sempre apareceu bem no Campeonato Mineiro, é lamentável, né, essa campanha desse ano. Pois é, e no próximo fim de semana o Tupi pega a Patrocinense em casa, é uma oportunidade tanto para o Tupi conquistar essa vitória, gente, porque além de não se aproximar lá, né, chegar no grupo dos 8 que se classificam, o Tupi corre sério risco de rebaixamento. É isso que é muito preocupante. Então o Tupi tem essa semana para trabalhar, para se preparar, para conquistar a primeira vitória. O Gerson Evaristo está tendo um trabalhão aí, mas tem que dar um jeito, beleza? Olha, ainda falando do Campeonato Mineiro, no Clássico América e Cruzeiro, os times empataram sem gols. A chuva forte atrasou o início do jogo. Roda. O clássico começou com um atraso de 30 minutos. Antes do árbitro apitar o início da partida, um temporal caiu na Arena Independência. A tempestade prejudicou bastante o gramado. Os jogadores voltaram para o vestiário e o jogo só começou depois que a chuva diminuiu de intensidade. Com o campo encharcado, a partida foi um pouco comprometida. O primeiro tempo foi equilibrado, mas sem grandes emoções. Os visitantes começaram incomodando com Marquinhos Gabriel e também com Rodriguinho, que arriscou. O América retribuiu na mesma moeda e também assustou o goleiro Fábio. No comecinho da segunda etapa, o Cruzeiro chegou com perigo. Robinho cruzou para a área e Raniel desviou de cabeça. Rodriguinho também tentou, mas não alcançou a bola. Jogando em casa, o América queria de todo jeito abrir o placar. Felipe Azevedo mandou essa bomba. Do outro lado, a tentativa foi com o Sassá.
No finalzinho, o clima esquentou e os rivais se estranharam em campo e até levaram um cartão amarelo. Mas sem inspiração, as equipes ficaram no 0 a 0. O jogo valia a liderança do Campeonato Mineiro, mas com o empate, América e Cruzeiro alcançam a mesma pontuação na tabela. Mas os donos da casa ainda ficam na frente por saldo de gols. O detalhe é que as duas equipes ainda continuam invictas no estadual. Eu acho que o placar do jogo foi justo. A gente fez um primeiro tempo um pouco melhor, mas teve bastante dificuldade no segundo. Aceitou a marcação, não conseguiu, né, construir jogadas que pudesse dar aí uma expectativa de construir uma vitória. Né? O 0 a 0 representou o que foi o jogo. Nós tivemos alguns momentos bons, eles também. Claro que algumas situações, principalmente no primeiro tempo, eles agrediram mais, mas terminou sendo jogo para empate mesmo. Na verdade, o jogo foi bem abaixo do que se esperava. Tem um fator chuva, gramado, principalmente no primeiro tempo, mas tecnicamente acho que os dois times foram abaixo, né, Felipe? Os dois técnicos foram muito lúcidos ali na análise. Eu acho que realmente o 0 a 0 foi a cara do jogo, foi um jogo aquém do esperado, foi uma partida onde nem América nem Cruzeiro fizeram jus ao que se propagava antes da partida, que era a partida que valeria a lidança, tanto que hoje... Fizeram jus ao que se propagava antes da partida. A família em BH ficou orgulhosa. O Wagner bateu até palma, gostei. Hoje eu tô um poeta. Tá um poeta, inspirado. Mas tanto que o líder agora é o Atlético e as duas equipes saíram na liderança, né? Era o jogo para disputar quem seria o líder, nenhum dos dois alcançou o posto. E justamente, né, foi justo o resultado, porque foi um jogo bem ruim. Se estivesse jogando até agora, estava 0 a 0. 0 a 0 até hoje? Até hoje. Pelo menos o campo já estaria mais seco, né? Pelo menos isso. Pode posicionar aí pra gente os outros jogos da rodada, porque o Tombense fez 3 a 1 no Vila Nova. Pode colocar aqui pra gente dar uma olhadinha, já tá aqui, o time de Tombos vem numa crescente. Pode passar, pode deixar rodando, por favor, viu, gente? E Patrocinense e Guarani empataram em 1 a 1, Guarani de Divinópolis. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, a URT joga contra o Tupinambás. E se vencer, o Baeta vai terminar a rodada no G4. Olha que importante esse jogo, hein? Amanhã eu trago a classificação para você com todo o fechamento dessa 7ª rodada do Campeonato Mineiro. E nesse fim de semana teve a 2ª rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Pode colocar na tela, o América de Teófilo Otoni empatou em 2 a 2 com o Uberaba. O Democrata de Sete Lagoas e o Coimbra empataram sem gols. O Atlético perdeu por 3 a 0 para o Serranense em Nova Serrana. E hoje, daqui a pouco, tem Democrata de Governador Valadares e Ipatinga. E o Muriaé, o Nacional de Muriaé, recebe o CAP Uberlândia. Vamos fazer o seguinte... Vou para o intervalo rapidinho, porque daqui a pouquinho tem Campeonato Paulista, Carioca, o Vasco levantando a taça, o Timão ganhando do São Paulo, a Cris está feia no tricolor, hein? Então fique comigo, porque você sabe, né? Aqui é pai bola. Às 6h45 nós estamos de volta. Quero abraçar o Pedro Júnior da cidade de Machado, que nos acompanha pela internet, e também meu amigo João Galo, santista, torcedor do Boa, também ferrenho, e o Elvio de Varginha, todo mundo ligadinho no ataque. Vamos falar de outros estaduais? No Campeonato Paulista, o Timão venceu o São Paulo por 2 a 1 em um jogo para variar, com gols polêmicos. Roda. O começo das duas equipes foi conservador. Se estudavam sem se arriscar. Foi assim o primeiro tempo todo, até que aos 42 minutos, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Manuel cabeceou para abrir o placar. No começo da segunda etapa, no mesmo ponto do campo, dessa vez escanteio para o São Paulo. Reinaldo bateu e o atacante Pablo, também de cabeça, empatou. Empate no placar e jogo equilibrado, até Fagner escapar pela direita e cruzar. Wagner Love, que havia acabado de entrar, dividiu com o goleiro Thiago Volpi e a bola sobrou para Gustavo. E a fase do atacante está tão boa que mesmo com um chute esquisito, conseguiu recolocar o Corinthians à frente. Os São Paulinos reclamaram de falta no goleiro e depois reclamaram de novo quando o Arboleda empatou, mas o juiz anulou, marcando toque de mão de Gonzalo Carneiro antes da finalização.
O São Paulo ainda insistiu, mas o Corinthians se segurou e saiu de campo com a vitória por 2-1. Eu estou muito feliz, não só pelo resultado, mas agora a gente consegue ter uma ideia daquilo que a gente vai ser durante o ano. A derrota no Clássico afunda o São Paulo ainda mais na crise. Do outro lado, a vitória corintiana reabilita o time no Campeonato Paulista. E mais do que isso, mantém aquele tabu que a torcida adora, de nunca ter perdido em casa para o rival. Agora já são 10 jogos do São Paulo sem vencer em Itaquera. 3 empates e 7 vitórias do Corinthians. Acho que está muito abaixo ainda do que uma equipe do Porto de São Paulo deveria jogar. Filipão, momentos totalmente distintos. Por um lado, o Gustavo, agora ele erra o chute e faz o gol. Do outro lado, São Paulo, que o torcedor imaginou, é Pablo, Hernanes, Diego Souza, Nenê. Que fase, hein? Que fase. Eu mesmo cheguei a apontar o São Paulo como uma das equipes que... Aqui no ataque. Isso, que despertavam maior curiosidade, que eu achava que o São Paulo realmente ia iniciar o ano muito bem. Mas futebol tem dessas, né? O São Paulo faz uma temporada péssima até agora. O Cuca já se apresentou hoje, mas por enquanto não vai, né, pegar no batente ali direto, está se recuperando de uma cirurgia no coração. Por enquanto, Mancini fica comandando o elenco e está numa crise danada porque a torcida cobra a saída do presidente, enfim. Raí também tem que segurar as pontas. Gente, no Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Fluminense e ficou com o título da Taça Guanabara num jogo que começou sem torcida por determinação da justiça. Roda. Com a arquibancada vazia, os jogadores pareciam desmotivados. Everaldo até fez o goleiro Fernando Miguel trabalhar. Após mais de 30 minutos do primeiro tempo, os torcedores finalmente conseguiram entrar aqui no estádio do Maracanã. Isso porque a juíza liberou a abertura dos portões. Mas enquanto os que conseguiram entrar comemoram, muitos acabaram indo para casa por causa da confusão que aconteceu do lado de fora. No segundo tempo, a torcida parece ter animado o Vasco, que passou a criar mais oportunidades. Aos 22 minutos, Pikachu dominou no peito e mandou de longe. Mas com o jogo se aproximando do fim, sem nenhum gol, tudo indicava que a partida seria definida nos pênaltis. Até que aos 36 minutos, em uma cobrança de falta perfeita, Danilo Barcelos finalmente abriu o placar. Foi o suficiente para, antes mesmo da partida acabar, a torcida do Vasco, que era a maioria absoluta no estádio, já começar a comemorar. E após o apito final, a festa ficou completa. Parabéns ao Vascão, que fez sua imensa torcida tão feliz, mas tem a nota triste, né, gente? Houve muita confusão no entorno do estádio. Vamos dar uma olhadinha. Tumulto, correria e bombas de efeito moral. Toda a confusão aconteceu porque Vasco e Fluminense não chegaram a um acordo de que lado cada torcida deveria ocupar no estádio. Os dois clubes queriam que seus torcedores ficassem no setor sul. Diante do impasse, a justiça determinou que o jogo fosse realizado com os portões fechados. Mas os torcedores que já haviam comprado ingressos não aceitaram a decisão judicial e tentaram arrombar os portões para entrar no estádio. A polícia precisou agir. Tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral foram usados. Alguns torcedores acabaram feridos. Essa menina teve que ser carregada pelos amigos. Uma segunda liminar foi expedida pela justiça durante a tarde. E a ordem de abrir os portões chegou aos responsáveis pelo juizado especial criminal que fica dentro do Maracanã. E quase no fim do primeiro tempo do jogo, os torcedores puderam entrar no estádio. Eu vim de Maceió, Alagoas, para vir assistir a decisão do campeonato e é um desrespeito o que se faz hoje com o torcedor carioca e o torcedor que vem de outros estados. Gente, quando o torcedor, né, do futebol carioca, com exceção do Flamengo, que está organizado financeiramente e administrativamente, ele questiona por que o Botafogo está mal, por que o Vasco está mal, por que o Fluminense está mal, por causa dos dirigentes. Uma briguinha praticamente de criança por causa de setor. Ah, minha torcida fica de cá, a minha não quer ficar de cá.
Olha essas cenas lamentáveis e, infelizmente, o título do Vasco ficou em segundo plano, ninguém valorizou, porque o futebol do Rio pede socorro, não é não, Filipão? É uma infantilidade e uma irresponsabilidade, porque gera cenas como essas e gente machucada, gente que, como disse o torcedor, que veio de longe para assistir a partida, né? E os dirigentes, para manter essa rivalidade não, essa infantilidade disfarçada de rivalidade, essa imbecilidade, né, tomam atitudes como essas. E quem sai no prejuízo é sempre o torcedor. Uma final, olha essa imagem, uma final de turno no Rio de Janeiro, Taça Guanabara, que é um campeonato tradicional, um dos mais tradicionais do Brasil. Não estamos analisando questão técnica, se é bom ou se é ruim. Duas grandes torcidas, por vaidade, a gente é obrigado a ver cenas como essas. E o Campeonato Carioca está tão defasado, está tão... cada dia pior, que na semana que vem, logo na primeira rodada da Taça Rio, Vasco e Botafogo se enfrentam. E tudo indica que esse jogo vai ser em Brasília, Filipão. É mais um episódio, mais um capítulo dessa bagunça que a gente está comentando aqui, dessas atitudes que vão se acumulando, né? Os dirigentes parece que não se importam com o campeonato, com a torcida, com o time, e acaba nisso, né? Acaba que, como eu disse, sempre estoura para o lado do torcedor, infelizmente. Hoje o Fluminense foi denunciado, o presidente do Fluminense também foi denunciado, um procurador do STJ pede, do TJD, né? Tribunal de Justiça Desportiva. Ele pede que o clube seja punido, seja também eliminado do Campeonato Carioca, que o dirigente seja suspenso por 720 dias, porque, segundo ele, há essa responsabilidade maior do Fluminense, que teria inclusive incitado os torcedores à violência, causando todo esse clima hostil e assim, que não dá mais para o futebol conviver com cenas como essa. Filipão, daqui a pouquinho começam mais notícias para você passar a régua nesse assunto, então, da vergonha, né, Felipe? Da vergonha. As declarações dos dirigentes fluminenses, inclusive, são vergonhosas, e essa imagem de uma final de campeonato com o Maracanã, que é um dos maiores templos do futebol mundial, numa final vazio, eu acho que é emblemático e muito simbólico para esse momento que o futebol carioca vive, já há muito tempo. Fluminense, aliás, disse que quer romper com o Maracanã, pode ser que se acerte com o Botafogo, pagando aluguel para jogar no estádio Newton Santos. Vamos finalizar então, Filipão, muito obrigado mais uma vez, colaborando muito aqui com o nosso ataque. Valeu, obrigado pela oportunidade, até a próxima, boa noite pessoal de casa. Beleza, eu agradeço também você de casa. Amanhã, se Deus quiser, 6h30, nós estaremos aqui no nosso Ataque, o programa de esportes da Rede Mais, que agora vai entrar no ar o Mais Notícias, com o noticiário da Zona da Mata, do Sul de Minas e também do Norte de Minas. Pode dividir a tela, por favor, Letícia. Luiz, quando a gente acha que essas cenas de selvageria vão acabar, acontecem episódios como esse que denigrem ainda mais a imagem tão manchada já do futebol carioca, né? Como vocês disseram aí agora, muito bem, a culpa a gente pode atribuir aos dirigentes que são mais irracionais do que os vândalos que brigaram, né? É complicado. Aqui, Luiz, ótima semana para você, um jornal melhor ainda. Amanhã a gente se encontra. Valeu.